de leitura. Esse parafuso eu solto todo o movimento do aparelho, ou seja, eu solto tanto o transferidor quanto o aparelho como um todo. Essa é a vista que a gente tem, aí quando eu estou movimentando o aparelho como um todo, tanto o transferidor quanto o aparelho, para fazer a leitura do ângulo horizontal. A próxima etapa, então, é que nós temos que fazer é zerar o aparelho no ponto X. Não sei se vocês estão lembrados. Essa é uma abertura que eu devo fazer para iluminar então o limbo vertical horizontal do aparelho. Aí eu estou apontando, zerando o ângulo horizontal, apontei para a estação X, ou seja, estou apontando para a estação inicial X. Vou fazer com que o retículo fique exatamente sobre a baliza que está nesse ponto X. E aí estou zerando então o ângulo horizontal do aparelho. Nesse momento eu estou checando a espessura dos retículos, dos fios. Não deve ser muito espesso, conforme já comentado em aula teórica com vocês. Verificado isso, eu estou conferindo se eu consigo ver o fio vertical, e aí está ok. A espessura não está tão me atrapalhando. Eu estou focando e vou fazer com que esse fio fique bem cortando a baliza no centro. Aí o parafuso, que eu estou fazendo isso, aproximei exatamente, agora estou zerando o ângulo vertical do aparelho. Aí é a vista que eu tenho quando eu olho dentro da objetiva do aparelho. Então, os 3 fios da horizontal e o fio vertical, que deva cortar a baliza exatamente no centro. A baliza é essa parte vermelha que está do lado direito, e eu tenho que fazer com que esse fio vertical, através daquele parafuso de aproximação, fique cortando a baliza. Esse é o parafuso. Então eu vou movimentá-lo até com que aquele fio vertical fique exatamente sobre a baliza. Feito isso, como já zerei, eu estou girando o aparelho com o conjunto todo. Eu vou fazer a leitura do ângulo vertical. Aí estou procedendo a leitura do ângulo horizontal, né? Aí coloquei na posição, estou aproximando, melhorando o foco. Aí a leitura, onde a gente faz aí a aproximação, mostrando como é que faz para zerar o ângulo horizontal. Então é só um exemplo de como fazer essa para zerar. Anoto, dizendo que o ângulo na posição X é 0, faço a anotação, confiro novamente, e aí eu vou fazer então a leitura do ângulo entre alinhamento X e Y. Esse é o meu interesse. Para isso, como já foi zerado na posição X, eu devo soltar o movimento horizontal do aparelho, aponto para uma baliza no ponto Y, aproximo por cima da objetiva, olho dentro da objetiva e aproximo esse fio vertical até cortar a baliza exatamente no centro. Quando estiver ok, confiro se está exatamente, aí eu já vou fazer a anotação desse ângulo horizontal, que é de meu interesse. Conferindo aí o foco do ângulo, ok, faço a anotação desse ângulo para os trabalhos de escritório. Confiro novamente, continua, confere, ok, esse é o meu ângulo. Agora o que eu vou fazer é fazer a leitura do ângulo de X até Z, esse é o meu interesse. Então solto o movimento horizontal do aparelho, aproximo da baliza sobre a objetiva, melhoro o foco, olho na objetiva e usando o parafuso de aproximação, eu vou fazer com que o fio vertical da objetiva corte a baliza bem no centro. Confiro novamente o foco, perfeito. Se está cortando, eu já posso notar esse ângulo que está sendo registrado. Melhorei o foco da objetiva e estou fazendo a anotação do ângulo entre o ponto X e ponto Z. Confiro, vejo se é esse ângulo mesmo, ok. Para garantir então uma certeza, eu devo fazer essa visada tanto na posição normal quanto na posição invertida. Acabei de fazer a inversão da objetiva, ela está de cabeça para baixo. Eu estou focando novamente no ponto Z e vou acertar o parafuso micrômetro, fazer com que o fio vertical fique exatamente cortando a baliza. Ok, melhoro o foco da baliza, confiro a paralaxe, vou fazer a anotação desse ângulo que está sendo registrado. Melhoro o foco, estou melhorando o foco e anoto o ângulo que está registrado na posição Z, que é de meu interesse.
Confiro novamente, se estiver ok, confiro, ok, está anotado corretamente. Vou soltar o aparelho novamente, apontar para a posição Y e checar esse ângulo existente entre o Z e Y com a luneta na posição invertida. Ok, fazendo com que o fio fique cortando a baliza no centro, aproximei. Agora, se já está pronto o foco, tudo ok, eu só vou melhorar o foco da objetiva e anotar o ângulo existente entre esses dois pontos topográficos. Confiro novamente, se estiver ok, anotado corretamente, está pronto então essa leitura. E aponto para a posição inicial, no nosso caso o ponto X, vejo o foco, aproximo a leitura, ou seja, vejo se o fio vertical está realmente cortando a baliza, aproximo, faço que está tudo ok, checo se realmente está cortando, perfeito. Se está ok, vou fazer a anotação entre o ponto Z e o ponto X com a objetiva invertida. Isso é para aumentar a precisão do meu trabalho. Estando tudo ok, eu anoto então o valor desse ângulo. Novamente ok. Então agora nós vamos passar para a medida de ângulos verticais. Esse aparelho, como eu comentei inicialmente, ele também mede os ângulos verticais. Esses ângulos são necessários para o cálculo da distância. Aí na parte superior do aparelho nós também temos um limbo, ou seja, um transferidor que mede os ângulos verticais. Nós estamos aí cravando uma baliza, colocando uma marca exatamente no centro do aparelho e nós vamos distanciar essa baliza, onde nós pretendemos checar então esse ângulo de inclinação da objetiva. Esse aí é um desenho esquemático mostrando isso. Coloquei a marca na baliza no centro do aparelho e aí agora eu vou focar exatamente essa marca na baliza para a gente medir esse ângulo de inclinação da baliza. Então, procurando a baliza, focando, melhorando o foco na baliza, fazendo um movimento vertical do aparelho, um movimento horizontal, fiz com que o fio vertical do retículo está exatamente sobre a marca do que eu fiz na baliza. Feito isso, eu vou então agora checar se o aparelho já está no ponto para fazer a leitura, ele está nivelado exatamente. Eu aproximo faço um ajuste fino, confiro se está tudo ok, os fios sobre a baliza, e aí procedendo à leitura então desse ângulo vertical. No caso aí, 1 grau e aí no caso quase 6 minutos mais ou menos. Faço a anotação, se tiver tudo ok, confiro novamente, ok. Então, nesse caso, nós estamos medindo o ângulo vertical realmente. Inverti a baliza, faço o mesmo procedimento. Aponto para a mesma estação, faço com que o fio horizontal, fio médio, coincida com aquela marca que eu fiz na baliza. Ok, aproximando, focando, conferindo. Aí, novamente, checo se esse nivelamento está ok, faço um ajuste fino. Perfeito. Aí. O ajuste fino está ok. Estando assim, e na marca que foi feita na baliza, eu posso então já fazer a leitura do ângulo vertical. Tudo ok, faço a anotação, verifico novamente. Ok, o ângulo está ok. Então aí sim nós temos a leitura dos ângulos horizontais e verticais. Com esse procedimento nós conseguimos também calcular a distância entre os pontos, ou seja, o ponto A e o ponto X, ponto A e ponto Y, e assim por diante. E aí agora nós devemos proceder o desmonte do aparelho para guardar. Aí abrindo a caixa, ou seja, a embalagem dele, solto o aparelho, aí eu travo numa posição, fecho todos os equipamentos, coloco a objetiva nessa posição, esta nessa posição, fecho a abertura de iluminação e aí solto o movimento do aparelho. Ok. E agora eu vou soltar o aparelho como um todo para centrei ele na base, aliás, antes de soltar o aparelho. Coloco os parafusos escalantes no centro para facilitar novamente a instalação posterior. E aí já soltando o aparelho do tripé.
para então o seu transporte. E aí, soltando o movimento para que não fique nada travado, colocando o aparelho na sua caixa, travando o aparelho para ele não ter nenhum movimento, ficar fixo, fechando a tampa da caixa para garantir aí a sua proteção total. Perfeito, agora eu vou desmontar o tripé. Para isso eu solto esses parafusos do movimento das pernas, recolha as pernas. Agora eu vou soltar os parafusos que fazem a regulagem da altura das pernas do tripé, recolhendo essas pernas. Travo novamente para que isso não fique solto e possa causar algum acidente no transporte. Ok, tudo pronto, fecho as pernas e devo amarrá-las também para que não fique abrindo. Para isso existe aí um dispositivo onde a gente faz esse aperto para elas não ficarem soltas. Aperto os parafusos da base com as pernas. Pronto, está pronto para o transporte. A baliza, deixo a baliza num ponto topográfico e transporto todo o material para outra estação